Olá, sejam muito bem-vindos ao One Million Podcast, este podcast onde falamos de empreendedorismo, empreendedores, de pessoas que de alguma forma decidiram mudar a sua vida. Hoje estou cá eu e o meu sócio, Bernardo Guimarães, somos os dois que levamos este projeto avante. O Bernardo habitualmente está aqui por trás das câmaras na produção e na realização, que faz um trabalho fantástico, e hoje aqui estamos a fazer um lançamento piloto de algo que para mim é algo que é fundamental para quem quer empreender e para quem quer mudar de vida, que é ler, que são os livros, do impacto que têm. E eu e o Bernardo lançamos aqui mutuamente este desafio, que uma vez por mês pelo menos abordarmos aqui um livro que de alguma forma nos impactou e que nos impacta e que nos ajuda a ser pessoas melhores e que nos ajuda a empreender, e é disso que vamos falar hoje. O Bernardo vocês já o conhecem, se não conhecem podem ver aqui no cartão que o Bernardo vai pôr posteriormente um bocado sobre a história dele. Hoje também vamos ter a oportunidade de falar da história dele. Bernardo, quem não te conhece está aqui em 2-3 minutos, aqui um briefing de quem é o nosso Bernardo Guimarães. Quem não me conhece, portanto tenho 26 anos, trabalhei muito nesta área do audiovisual, por isso é que também surgiu este projeto, porque já havia essas condições, uma pessoa que sempre fui ambicioso e sempre quis um pouco mais da vida, e que já era empreendedor antes de saber que era. Sem dúvida. E pronto, e aos poucos guardo muito aquela frase que resume: quando nós andamos à procura de uma oportunidade, há uma oportunidade que anda à nossa procura. Roubei essa frase. É muito isso. E acho que resume-se um pouco nisto, que é isso. Eu sempre procurei a oportunidade em áreas específicas, até que eu estava à procura de alguma coisa que não sabia bem. Quando eu não sabia bem a área que queria, ela apareceu-me, mas eu andava à procura, eu estava disposto a que ela aparecesse, e isso é fundamental, e é também muito isso que vamos abordar aqui hoje. Exatamente, tiraste umas palavras da boca. Este livro, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson, talvez tenha sido um dos primeiros livros, se não foi o primeiro, está aí no top 5 dos livros em que li em primeiro lugar quando comecei a empreender. É um livro que é um verdadeiro abre-latas, não é? Caso um canivete suíço, porque trabalha aqui muitas crianças. Bernardo, assim de uma forma geral, como é que tiveste contacto com este livro e o que é que este livro significa e tem significado para ti? Olha, como é que tive contacto? Acho que foi um pouco natural quando começamos a entrar por esta área, a aprofundar um pouco o conhecimento e assim. É normal que nos sugiram este livro, e foi como aconteceu. No caso, até acho que foste tu que me sugeriste. Se não foste, mais que uma pessoa falou-me, e agora eu também falei. Exatamente, pronto. E proporcionou-se aqui fazermos este episódio. E o livro fala muito resumidamente, fala de pessoas que... Portanto, como é que eu vou resumir isto aqui muito rápido? Eu trouxe isto. Usa os cabos, é por isso. No fundo, exato. O livro chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo. Queijo é um pouco uma metáfora para o que nós queremos na nossa vida. O queijo pode ser uma coisa para uns e para outros outra. Claro. E é algo que procuramos porque acreditamos que nos vai fazer feliz. E no fundo, vivemos tempos de mudança, e quem está preparado para a mudança é quem vai conseguir sair por cima, digamos, na vida. E o livro fala muito isso. Quem está preparado consegue. Quem não está preparado, ou quem não se mostra disponível para uma eventual mudança ou uma procura de outra oportunidade, fica complicado, fica difícil, e é isso que acontece um pouco no livro. E este livro, eu falei que o livro é quase aqui com uma abre-latas muito por causa disso, porque mesmo para quem ainda não está preparado para empreender, o livro ajuda muito ao pessoal de abrir um bocado a mente, não é? Porque toma consciência de que as dúvidas que tem, as crenças que tem são normais, são naturais, e que o normal é nós, na realidade, as termos, porque nós somos condicionados dessa forma. E este livro expõe-nos, e usa aqui
utiliza aqui várias figuras de estilo, utiliza aqui uma metáfora muito grande e usa aqui 4 personagens que são muito curiosas. Utiliza, ao fim e ao cabo, são 4 personagens, são 2 ratos e dois doentes. E ambos estão num labirinto à procura do queijo. À procura do queijo. E como tu me disseste muito bem, o queijo pode ter aqui, ao fim e ao cabo, um elemento simbólico. Que as pessoas estão à procura sempre de algo mais, estão à procura de mais segurança, estão à procura de mais saúde, estão à procura de mais resultados financeiros, etc, etc, etc. Exatamente. E utiliza muito o paralelismo entre as duas realidades, entre os ratos, que são muito mais proativos e até um pouco inconscientes, lá está, muito animais e que vão atrás sem pensar muito, e os doentes, que correspondem muito aqui à questão da forma como os humanos nos tendemos, ao fim e ao cabo, a comportar. Exato. Que é de uma forma muito, às vezes, muito... Tendemos a complicar. É complicar, não é? Ligamos o complicado. Pensamos, temos muitas crenças e depois, e vamos aqui também, para termos aqui um guião na forma como nos conduzimos aqui também este episódio, para vocês terem um bocado noção daquilo que nós vamos falar, um dos doentes, salvo erro, ou os dois doentes, até à medida que vão descobrindo coisas, à medida que a história se vai desenrolando, e este livro é muito curto, tem um livro de salvo erro, são 30 ou 40 páginas, sim, e é um livro muito curto, mas os doentes ainda facilitam mais a leitura do livro. Porquê? Porque à medida que nós vamos progredindo na história, os doentes fazem um registro, ou seja, tiram ideias e escrevem palavras-mãe, assim, chaves, sim. E nós vamos um bocado por aqui seguir a história do livro. Nós não vamos aqui desvendar o livro todo, que o objetivo é que as pessoas leiam o livro. Também vamos aqui falar de como é que o Bernardo também descobriu aqui o gosto pela leitura, sim, que eu sei que era um hábito que tu não tinhas. Não. Mas antes de avançarmos, o que é que vos ia pedir? É que deixem aqui o vosso like, não é? Exatamente, deixem o gosto aí. E como diz o nosso amigo Carlos Camboa... E ativem o sininho. Pronto, e se ainda não se subscreveram no canal, subscrevam o canal, porque nos ajuda de facto a cada vez chegar a mais pessoas e de uma forma orgânica que conseguimos impactar. Sim, começamos a ter alguns números, felizmente, ainda bem que começamos a ter algum feedback das pessoas e isso é bom, é sinal que é algo que estamos no caminho, que acrescenta valor. Bernardo, antes de avançarmos para o livro propriamente dito, e tu já deste aqui um toque, como é que ganhaste este aqui? Estás a ganhar o gosto pela leitura, sei que não tinhas esse hábito de ler de uma forma regular, como é que estás a ganhar esse hábito e que estratégias é que estás a usar? Olha, nós falamos um pouco disto já no outro episódio, mas foi um bocadinho por alto. A verdade é que eu comecei a interessar-me por ler quando percebi que no livro eu podia encontrar determinadas respostas que eu andava à procura para determinadas, digamos, ou problemas ou situações que iam acontecer na minha vida. E eu percebi que muitas vezes o livro está ali resumido anos ou meses, mas normalmente está ali resumido a experiência de vida de alguém que é especialista numa área, que é especialista e que passou por erros, passou por experiências, normalmente experienciou e normalmente encontrou uma fórmula para superar algo ou para ter sucesso em algo, e está ali resumido. E nós, quando queremos ter respostas em determinada área, se procurarmos alguém que já teve essa experiência e que já passou por os problemas, pelos vales, pelos picos, pelos vales, que é outro livro, podemos também aqui abordar. Curiosamente até do mesmo autor, que é o Picos e Vales do Spencer Johnson. É uma questão de ser inteligente e perceber que está ali a resposta às nossas perguntas, e começa a ser um gosto quando nós estamos à procura de alguma coisa. É como e estamos a falar com alguém que nos está a dizer algo que nós queremos, não é que queremos ouvir, mas que andamos à procura e que não sabemos. Começa naturalmente a surgir esse gosto aí. E ler é como um hábito, não é? Por exemplo, quem não lê, a minha recomendação é que comece por pequenos hábitos. Nós falamos muito das vezes aqui nos nossos episódios, vocês podem consultar, dos pequenos hábitos. O que é que são esses pequenos hábitos? São pequenas tarefas que nós facilmente as conseguimos fazer todos os dias. E para quem nunca leu um livro, a minha recomendação é que se calhar comece com um livro mais pequeno. E, por exemplo, estes livros são muito bons, o Picos e Vales, o Quem Mexeu no Meu Queixo, são livros com nem 50, 60 páginas têm. Lê-se o livro de uma forma muito fácil, são livros pequenos, mas até no seu próprio formato,
E a minha recomendação é que não comecem logo a ler livros muito grandes e depois que não coloquem uma montanha muito grande para escalar. O que é E que isso? sejam fáceis de ler, em termos de vocabulário e assim. Certo. E depois é um pequeno hábito. O que é um pequeno hábito? É uma pequena meta. Uma pequena meta podem ser 5, 10 páginas por dia. Qualquer pessoa consegue ler 5 páginas por dia ou 10 páginas por dia. E quem ler 10 páginas por dia, ao final do mês, leu 300 páginas. E, por exemplo, um livro deste que tem 30, 40 páginas, quem ler 5 páginas por dia ou quem ler 10 páginas por dia, em 4, 5 dias lê o livro. Mas a vontade é lê-lo logo de uma vez. É lê-lo todo. Quando se começa a ler. Mas às vezes quando nós começamos a ler dessa forma, o que é que acontece? É, lemos tudo, até lemos 30, 40 páginas no dia e depois temos o livro parado uma semana. Sim. E quando podíamos ter lido 70 páginas, se calhar só lemos 40 numa semana, quando podíamos ter lido 70. E eu aprendi a fazer isso dessa forma, a todos os dias pelo menos pegar no livro. Nem que seja só 5 a 10 páginas, 5 a 10 páginas. Comecem a fazer isso, experimenta e se já o fizeste, se já o fazes, diz-nos aqui nos comentários quando é que começaste a fazer ou se já o começaste a fazer e que resultados é que estás a ter, porque vais-te surpreender também com a quantidade de pessoas que o fazem e que transformaram e ganharem o gosto pela leitura. E às vezes é como, sei lá, é como começar a cozinhar, não é? Nós se calhar não vamos fazer um risoto no primeiro dia, mas quem começar a cozinhar qualquer coisinha todos os dias... Eu também passei por isso há relativamente pouco tempo. Então podia ser um episódio. Ao final de algum tempo já começa a ter resultados. Vamos voltar para o livro, Bernardo. E, como estávamos a dizer há pouco, no livro basicamente são 4 personagens, 2 doentes, 2 ratos que estão no labirinto à procura de um queijo. E o livro está dividido em 3 partes. Tem a primeira parte que é quase uma reunião, não é? Sim, digamos que o livro é a reunião, que é um grupo de amigos que está a conversar, em que eu não sei se é mesmo o autor, o autor faz passar por uma personagem, não sei bem, mas em que há um dos amigos que diz que tem um problema ou que passou por um problema, digamos, e que tem uma solução e acaba por contar a história aos amigos do Quem Mexeu no Meu Queijo, e é um pouco assim, a reunião é uma página. E é quase o pré-lançamento para depois a história em si, e no final há aqui um debate sobre o livro, que ao fim e ao cabo é aquilo que nós vamos aqui fazer, e falando um bocado daquilo que é a história. Lançando, nós tínhamos, lá está, os ratos que eram fazedores, não é? Que iam atrás, eram proativos, um pouco inconscientes, lá está, tipicamente animais, e os doentes que replicavam e replicam aquilo que são os seres humanos nas suas dúvidas, nas suas carências, muitas vezes na sua inação, na sua zona de conforto. E o que é que acontecia? Que os ratos, quando encontravam o queijo, corriam para ele. E às vezes os doentes só depois é que começavam a andar, ou seja, acabam por ser cómodos. E uma das primeiras grandes frases que os doentes escreveram era que ter o queijo nos faz feliz. Isto aqui acaba por nos também ser muito transversal à nossa vida, e se calhar também se passou contigo, que é nós, e passa-se com todos nós, que é nós às vezes há momentos na nossa vida em que temos o queijo, não é? Temos aquele queijinho que é bom, que é confortável, que está muito bem. E o que é que escreveste aí sobre isso? Essa expressão aí? Certo. Nesse caso eu pus queijo igual a salário. Fala-nos sobre isso. Eu acho que muitos de nós quando víamos de terminar os estudos ou assim, normalmente víamos terminar os estudos e temos aquela ambição de começar pelo menos a trabalhar naquilo que estudamos. Claro. Chega a um ponto, se calhar já nem nos preocupamos com o salário, e depois vamos-nos contentando com o queijinho, que é aquele que, mesmo que seja um salário até interessante, não há várias formas. Depois lá está, é preciso andar é preciso ter interesse, procurar, mas o primeiro, só um salário, depois já entramos aqui pelo mundo das finanças, né? por livros de finanças e tal, que é só uma fonte de rendimento, que é curto, pronto. Então se for pouco rendimento, mas pronto, mas vamos nos contentando com aquele queijo e achamos que é aquilo, que só existe aquilo, que não existe mais, ou que é difícil, é impossível, não é para mim, ou pronto.
Ou seja, ao fim e ao cabo é uma sensação de falsa felicidade e falsa segurança, que muitas das vezes as pessoas têm algo e acham que aquilo é sempre certinho, que vai lá estar sempre, e os doentes acabavam por atuar desta forma. Os ratos todos os dias iam lá ver se havia queijo, mas sempre com uma atitude muito proativa e andarem à procura, e os doentes chegavam lá e acomodavam-se, não é? E a maior parte de nós... Davam como garantido, davam como o queijo estava sempre lá. E agora estou-me a lembrar de uma situação que se passou há bem pouco tempo na nossa realidade, no mundo inteiro, que foi a questão da pandemia. Exatamente. Que foi muitas das pessoas viviam numa perspectiva de que aquele queijinho com o salário ou que aquela realidade ia estar sempre lá, e de um momento para o outro foram abanadas e tomaram consciência de que aquela zona de conforto rapidamente deixa de existir. E este livro dá-nos muitas lições que se calhar quem teve a felicidade de o ler antes da pandemia e aplicar conseguiu já ter outros queijinhos, não é? E outra capacidade proativa de ir atrás do queijo. E se calhar quem só vai ter contato com o livro agora, pelo menos que tenha esta visão, que é, ok, o mundo é cíclico, várias fases de mudança vão acontecer outra vez, a mudança está sempre a acontecer, o próprio livro fala sobre isto. Tem aqui uma parte que eu sublinhei, que diz: o labirinto era um lugar fácil para se perder. Contudo, para aqueles que encontravam o seu caminho, o labirinto tinha segredos que lhes permitiam ter uma vida melhor. Ou seja, é muito nós nos predispormos a ir a fazer o caminho e não a estagnar, a ficar ali a acreditar que é só aquilo. É sair da zona de conforto, dá medo, mas à medida que vamos saindo, e o próprio livro também fala disso, à medida que vamos saindo, vamos encontrando novos caminhos, novas ferramentas. Foi como aconteceu também, lá está, na altura da pandemia, houve muita gente que estagnou, mas houve outras pessoas que ousaram fazer diferente, ousaram sair, ousaram, por exemplo, utilizar ferramentas como o vídeo, o YouTube, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, para escalar negócios, para ter negócios. Outras pessoas que começaram os seus próprios negócios, outras pessoas que começaram outras fontes de rendimento a partir de casa, e numa fase inicial dá muito medo. E assusta-nos bastante, mas à medida que se vai fazendo, e ainda num dos últimos episódios até com o Zé Ricardo falamos sobre isso, que é à medida que se vai fazendo, lá está, vão-se encontrando novas portas que abrem novos caminhos para o caminho. E o que aconteceu foi que de um momento para o outro, o queijinho que lá estava, que era certinho, faltou. Acabou. E já não existia. E os ratos tiveram uma atitude... Eles falam aqui, para ser mais fácil, em posto. O posto A, B, C. Neste caso eles estavam num posto, claro. E nesse posto o queijo acabou. Que é porque depois vão aparecer mais queijos mais à frente e convém explicar. Ou seja, naquele posto onde eles estavam, exato, que era o primeiro posto, o queijo de um momento para o outro deixou de existir. Para ambos, para os ratos e para os doentes. Só que os ratos estavam prontos a seguir caminho, à procura de outro. Estavam sempre de nariz empinado à procura do cheirinho do queijo. E os doentes deixavam-se ficar. Os ratos, quando o queijo acabou, eles não se ficaram surpreendidos, porque eles todos os dias, digamos que inspecionavam o lugar, né? E eles começaram a perceber que o queijo estava a desaparecer. Então isto provavelmente vai acabar e provavelmente vamos ter que nos fazer à vida. Quando o queijo acabou, eles fizeram-se lá, foram à vida deles. E os doentes, pela primeira vez, questionaram a ausência do queijo, não é? E sim, foi aqui que lançou também, que é lançado o título do livro. Sim, que é quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Que é aquela pergunta que muitos nós fazemos quando deixamos de ter aquilo que é certo e fazemos a pergunta: quem é que mexeu? Quem é que ousou alterar a minha realidade? Quem é que ousou mexer na minha zona de conforto? E quando nós não antecipamos que essa alteração pode haver, podemos ficar muito assustados. E aqui a chave está muito a ver com isto, que é com a capacidade de antecipação. E como também nós falamos, o queijo tem aqui inúmeros significados e que nós podemos fazer um paralelismo para a nossa vida. Pode ter o significado da saúde e bem-estar, não é? Que afinal acaba aquela pessoa que nunca se preocupa com a saúde e só damos valor à nossa saúde quando deixamos de ter a nossa qualidade da saúde. E tu também tiveste um bocado um episódio na tua vida sobre isso. Sim, digamos que recentemente foi a maior transformação que tive. Foi o maior queijo que encontrei, digamos. É um bocado como é que se diz? Qual é que é a palavra certa? Não faz muito sentido, mas... Enquanto houve queijo comeste e de momento para o outro achaste que estavas a perder outro queijo. E eu agora encontrei um queijo, pronto, que se calhar não engorda tanto. Não, pronto. É verdade, passei por uma transformação física, exato, que na verdade se eu continuasse como estava ia mais tarde ou mais cedo iam começar a existir problemas que depois, por muito que eu tivesse
o emprego, a família, o salário, a casa, o carro, tudo, e depois como é que eu ia desfrutar disso tudo? Se eu... Estavas a chegar à conclusão que a tua saúde, ao fim e ao cabo também a tua forma física, te podia condicionar muito o teu futuro, ao fim e ao cabo. Ou seja, tomaste consciência que o queijo podia acabar, ou seja, que a tua saúde de momento para o outro podia deixar de ter a mesma qualidade antes de que ela perdesse muita qualidade. Ela perdesse, sim. E foi o que te fez mudar. Nesse aspecto foste um bocado rato, não é? Deixaste, estavas a determinada altura foste rato, estavas atento e esperto para... sim, nesse caso podemos dizer que sim, ou não, digamos que depois mais à frente nós vamos abordar isso aí, né? Porque na verdade um dos doentes depois começam-se ali a separar a maneira de pensar, mas ou seja, é possível nós termos esta vontade de mudar, mas eu acho que vamos chegar lá chegaremos, que é para não desvendar já tudo, senão as pessoas vão já embora. Falando aqui dos significados do queijo, tem muito a ver com, lá está, a saúde, bem-estar. Sim. A questão pode ser o alimento. Às vezes nós temos, numa fase mais primitiva enquanto seres humanos, nós éramos muito condicionados por onde tínhamos uma fonte de alimento ou a fonte de alimentação. Por exemplo, aquelas pessoas que têm dificuldade em sair de casa dos pais porque sabem que lá vai ter sempre a casa quentinha, vai ter sempre a comida, como é que é a casa... Teto, cama e roupa lavada, não é? Ou género, comida e roupa lavada. Normalmente não era. E as pessoas às vezes têm dificuldade em sair daquela zona de conforto e de um momento para o outro, não é? Pode morrer um familiar e tudo muda, pode acontecer alguém ficar sem emprego e pronto. E se as pessoas não têm esta capacidade de perceber que o queijo não dura para sempre, a coisa abana. E depois o queijo pode ser a segurança, ou o sucesso, a falta dele. E aconteceu aqui duas coisas. Foi os ratos, de um momento para o outro, ao perder, já tinham o gatilho de ir em frente e de andar para a frente. E os doentes, o que aconteceu foi que ficaram deprimidos quando tomaram consciência de que o queijo faltou. Não estavam preparados. E aí um dos doentes escreveu na parede mais uma vez esta frase, que é: quanto mais importante o queijo é, menos queremos abrir mão dele. Exatamente. Digamos que quanto mais estamos na zona de conforto, é uma zona de conforto e em que é bom estar ali, mas porque não temos a perspectiva. Quando não temos a perspectiva de que há coisas melhores, maiores e melhores, e achamos que aquilo é bom, é óbvio que não queremos abdicar daquilo, então deixamos-nos ficar ali, porque assim, ok, eu não cresço ou eu não tenho mais, mas eu também não tenho menos, mas isto para mim está bom. Pronto, é muito o hábito. Acho que as pessoas deixam-se ficar ali vão tendo determinados hábitos, determinadas rotinas e é isso. Eu acho que deixam de acreditar. Também a sociedade não incentiva, a sociedade em geral não incentiva isso. Quem tem uma ideia diferente, ousada, é maluco. Leva com o pau, é maluco. E pronto, digamos que é um bocado isso aí. É como o efeito sofá Netflix. Às vezes as pessoas estão tão confortáveis a chegar ao final do dia, a comer qualquer coisa, se calhar às vezes com pouca qualidade, ir a correr para o sofá para ver Netflix, é tão confortável que também é confortável abrir a mão disso em prol de, se calhar, usar aquela uma hora ou 2 horas a lerem um livro, a trabalharem no seu negócio, a trabalharem nos seus sonhos. Ou seja, é mais fácil estar na zona de conforto e cada vez aquela zona de conforto torna-se cada vez mais confortável, que fica muito difícil abrir mão dela. Sim, e quando nós, no nosso caso, começamos a ter algum contacto com desenvolvimento pessoal e assim, nós começamos a perceber que todas as pessoas têm necessidades. Só que há várias formas de satisfazer essas necessidades. Há formas boas e formas más. Então, porque é a tal pergunta: porque é que, por exemplo, porque é que há homens que traem ou mulheres que traem? Porque é que comemos coisas que nos fazem mal em vez de coisas que nos fazem bem? Tudo é uma necessidade. E há várias formas de satisfazer. E depois é perceber como é que podemos encontrar uma forma boa de satisfazer uma necessidade que não nos vai levar para um caminho mau. Então,
por exemplo, que necessidade me satisfaz eu ir ver a Netflix? A pessoa tem que perceber qual é essa necessidade e encontrar outra forma. Por exemplo, normalmente quem trai é porque quer algo novo. Pode começar um negócio novo, por exemplo. Isto, é o fenómeno da novidade. Em termos práticos no cérebro, o que vai resultar é a mesma coisa, só que uma coisa é boa para nós e a outra coisa é má. Mas o nosso cérebro não distingue isso, vai dar um bocado. Tem a ver com o fenómeno há malta que precisa de novidade, não é? Sim, todos nós precisamos de novidade. Nesse caso é isso. Todos nós precisamos de novidade. Mas há outras necessidades, isto agora dá para ir por aí fora. Pronto, e às vezes há malta que procura. Devemos ter um episódio mais sobre isso. Procura a satisfação da necessidade com o novo episódio que está para sair, ou a nova parte da história do novo episódio. Ou lá está, como tu falaste, que é do fenómeno das traições, como se calhar podia procurar. É só um exemplo. É só um exemplo, mas não há problema nenhum. Mas ou como há pessoal que podia procurar e ter esta satisfação da novidade, que faz parte enquanto seres humanos, que é esta nossa constante também insatisfação e procura de. Sei lá, a ler um livro diferente, ou a conhecer pessoas diferentes, ou a ter um negócio diferente. Ou arriscar, fazer uma coisa que sempre quis fazer e nunca medo, fez. ou vergonha, ou. Não é? Exato. Por exemplo. E o que aconteceu aqui neste momento em que que as personagens deixaram de ter o queijo no tal primeiro posto, foi que os ratos, lá está, como ousaram fazer, ousaram agir e que já estava neles, rapidamente encontraram muito queijo, enquanto os doentes tomaram o comportamento que é quase um retrato lá aqui da sociedade, que é, ficaram estagnados, ficaram no sítio e começaram a culpar tudo e todos. E não assumiram a responsabilidade. E muitas das vezes nós o que vemos é muitas pessoas nas redes sociais a falar. Uma injustiça. É tudo uma injustiça. É uma injustiça. É tudo uma injustiça. Que, e a sociedade não está bem. Porque os patrões não pagam. Porque aqueles ganham muito dinheiro. Porque isto está caro, o gasóleo está caro. Ou porque isto é assado. Ou seja, passam a vida às pessoas. Não é que algumas coisas não sejam verdade, mas nós passamos a vida a justificar o nosso insucesso e a nossa inação com aquilo que se passa lá fora e justificamos tudo com os outros. E tudo muda, a realidade é que tudo muda quando nós assumimos a responsabilidade. Tudo muda quando nós assumimos a responsabilidade. E os doentes, o que é que fizeram foi, lá está, caracterizaram aquilo que é a sociedade. Ficaram quietos, ficaram estagnados, a culpar tudo e todos, e podemos fazer esse paralelismo, não é? Ou basta a malta acompanhar o que é que aparece nas redes sociais e vemos. Exato. A maior parte da malta que fala e que critica são aqueles que nada fazem. E já dizia o Mahatma Gandhi, que foi um dos grandes pacifistas e que conseguiu unir o maior país do mundo, que é a Índia, tem quase 1.000 milhões de pessoas, neste momento se calhar já passou dos 1.000 milhões de pessoas, é muita gente, e conseguiu unir aquele país todo, e uma das frases que ele disse era: se queres mudar o mundo, começa tu por mudar. A mudança do mundo começa em ti. E a maior parte das pessoas queixa-se que o mundo não muda, mas não faz nada para mudar, nem cada um começa a mudar. E acham que são superiores aos outros. Exatamente. E as redes sociais vêm mostrar isso, porque muitas pessoas pessoalmente não dizem o que dizem nas redes sociais, não arriscam, não estão ali disfarçados, digamos, não é disfarçados, está lá o nome, mas a maior parte. Mas tem ali uma forma de às vezes, quando vamos àquelas situações, né, discussões e assim, eu não me beijo há algum tempo porque eu também já começo a filtrar um bocado, mas é isso. Eu até escrevi aqui que eles não achavam superiores, que eram especiais, que mereciam melhor só porque sim, neste caso os doentes, e que deviam ser recompensados pelo desaparecimento do queijo. Ou seja, alguém tirou, o queijo desapareceu por algum motivo, e eles ainda achavam que alguém, lá está, é tal história, ou o patrão é que tem que me recompensar, não sou eu que tenho que estar preparado, que tenho que ter
que tem que ter uma gestão financeira de forma a ter dinheiro para algum problema que possa surgir, que se tenho que ir ao médico tenho que ficar de baixa e estar à espera da bola da baixa, do dinheiro da baixa e a baixa e tal, e pronto. E depois andamos aqui agarrados a isto e até se costuma usar, é uma expressão que se costuma usar, é o agarrado. mundo vaca. Mas o mundo vaca. E tu falaste aqui de uma coisa que é muito interessante, que é as pessoas tendencialmente estão sempre à espera que o Estado, a Segurança Social, lá está, o patrão, os pais, a família, os filhos resolvam os problemas que só dizem respeito a cada um e a cada qual. E os doentes retratam muito bem esta situação, que é ficaram ali estagnados. E depois há outro efeito, que é muitas das vezes as pessoas também não mudam por medo, o medo da mudança. E dão desculpas para não mudar. E essas desculpas são muitas vezes objeções que nós ouvimos quando as pessoas querem começar algo diferente e ir atrás dos seus sonhos. Que os sonhos pode ser, sei lá, começarem um projeto novo, começarem a... Se calhar até querem ser pintores e querem pintar, querem começar um negócio e querem começar um negócio. E as pessoas passam a vida a dar desculpas que os doentes também deram. Que era a desculpa do o medo, que eu estou velho, que eu não tenho jeito, que eu não conheço aquela realidade. Não será que é para mim? Será que é para mim? Ir à procura de um queijo novo. Pronto, e às vezes é tal história. Podemos viver... Há malta que prefere viver do subsídio de desemprego do que lutar atrás daquilo que possa ser a realidade. Não há mal nenhum. As pessoas têm direito a ele, acho que devem ter. Mas as pessoas às vezes, por exemplo, há pessoas que estão num período de subsídio de desemprego prolongado e o que devem fazer é aproveitar esse dinheiro, esse apoio do Estado para começarem a se cultivar e a semear já para colherem depois. Sim, é um suporte para não ficarem descalços, não é? Mas não é aquilo. E depois, porque o que é que acontece? Depois, isso é um queijinho outra vez. É um queijinho e há pessoas que até às vezes fazem propósito para ir para o queijinho, não é? Pronto. Não, eu vou agora para o desemprego, para o subsídio de desemprego. Que eu sei que é X tempo. Pronto, durante aquele X tempo eu estou mais ou menos e tal. Depois logo se vê. E tal, pronto. E os doentes nesta fase até já imaginavam, lá está, um futuro melhor com mais queijo, é mais uma vez fazendo paralelismo, é como aquelas pessoas que estão, eu queria, que bom, ou vê umas fotos de alguém que está nas Maldivas, ou que está nas Caraíbas, ou que até já tem uma coisa diferente, ou que até tem muito tempo, ou que tem liberdade. Eu às vezes coloco uma foto de manhã que vou tomar um café à beira-mar e durante a semana e as pessoas dizem porque eu até gostava, mas eu não sei o que, mas nunca querem saber como é que é possível fazer aquilo. Exato, ou se tu tentas mostrar, pronto. Lá está bem tal mar de objeções, já que falaste no mar. Os velhos de Restelo. E aqui é escrita outra frase no livro que é: velhos hábitos não trazem novos resultados. Que é, muita gente está sempre... Já passamos essa? Estamos nessa. Capaz. Velhos hábitos não trazem novos resultados, que é, a maior parte da malta acha que as coisas vão mudar per si, que as coisas mudam só porque sim, as coisas mudam por decreto. E não. Quem não fizer coisas diferentes não espera ter resultados diferentes, pelo menos melhores. Normal. Nós, para termos mais e melhor, temos que ser e fazer e ter mais e melhor. As coisas não acontecem só porque sim. É preciso ir atrás. E o que aconteceu aqui no livro é que os doentes, pelo menos um deles, queria só que as coisas acontecessem só porque sim. E não faziam nada para mudar. Estava a influenciar o outro. O outro, a certa altura, acho que já podemos ir um bocadinho por aí. Porque entretanto os ratos que seguiram o caminho já tinham encontrado queijo noutro sítio e já andavam todos contentes lá a roer o queijo, porque lá está, os ratos há um problema, há um problema, há uma solução. É como tudo, se há o quente, há o frio, se há a noite, há o dia. Se há um problema, há uma solução. E os ratos pensam assim: isso é um problema, há uma solução, vamos a buscar a solução e vamos embora. E foi isso que eles fizeram e encontraram o queijo. Nós não também nem todas as pessoas não têm que pensar totalmente assim. É normal as pessoas terem crenças, mas o problema é não quererem, é não perceberem isso aí, não perceberem que isso, principalmente que isso o está a puxar para baixo, que não está a deixar avançar.
também não temos que trazer, mas já lá vamos chegar, não temos que trazer as pessoas connosco e tal, mas pronto, já lá vamos tocar. Mas podemos já tocar, porque acho que esse tema é muito pertinente, que é, muitas das vezes o que acontece é, nós até queremos mudar, e há pessoas que até querem fazer diferente, mas a peer pressure, ao fim e ao cabo, a pressão social das pessoas que estão à nossa volta, a pressão dos pares, fazendo uma tradução literal, inibe a que as pessoas mudem. Por exemplo, eu até quero fazer, mas se vou falar com a minha namorada, se vou falar com o meu irmão ou com os meus pais, não faças assim porque vai-te acontecer muito mal. E às vezes as pessoas não dizem por mal, dizem o medo de que lhes aconteça mal, às vezes a elas próprias e aos outros, inibe... Por desconhecimento. Não é? E às vezes é como nadarmos com uma âncora em alto mar. Claro. As pessoas parece que se inibem e que nos puxam para trás. E às vezes as pessoas fazem isso não é por mal, é porque têm tanto medo da mudança. Sim, é normal. Que retraem. É natural que isso aconteça em qualquer situação que haja uma pessoa que quer fazer diferente e é uma coisa normalmente desconhecida e as pessoas tendem a puxar para trás, mas lá está, nesse caso o que é que temos que fazer? Temos que ir ver quem é que fez. Exatamente, lá está, não ouças, não peças opinião a quem nunca fez, pede opinião, claro. Se queres fazer algo diferente ou melhor, pede opinião a quem já fez esse diferente ou melhor 10 ou 20 vezes. Claro, por exemplo, se eu quero ir nadar, eu não vou pedir eu, por exemplo, não vou falar contigo que és agricultor e que... Mas também te ensina a nadar. Pronto, então nesse caso, vamos lá. Não, mas é muito isso, se queres ser especialista numa área ou se quer ter determinado resultado numa área, não vou perguntar a uma pessoa que nunca teve resultados. Se queres aprender a nadar, não vais perguntar a uma pessoa que nunca soube nadar, não é? Claro, que joga ténis. Pronto, pode ser esta. E depois há outra frase, logo a seguir a esta, que diz: se tu não mudares, vais acabar por morrer, ou se tu não mudares, morrerás. Sim. Que é... E o morrer às vezes é um bocado dramático, mas o que acontece é que as pessoas, se não mudam, às vezes definham em situações muito graves. Por exemplo, na questão da saúde, há pessoas que têm hábitos muito, muito maus, comem mal, por exemplo, não praticam desporto, e se as pessoas não mudam, correm o risco sério de morrer. E às vezes o morrer, no caso da saúde, obviamente tem a ver com o fenómeno de ou estamos vivos ou estamos mortos, mas por exemplo pode ter a ver com a questão financeira, com a questão da liberdade, que é, se tu não mudares e se nunca ousares mudar, vais chegar a um ponto em que vais ficar sem liberdade para sempre, porque vais ficar ali castrado àquilo e às vezes, à medida, quanto mais dias passam, pior é. E o melhor dia para tu mudares é ontem, o segundo melhor é hoje. Ontem já não mudamos. E o amanhã ainda não chegou. E nunca chegará. O amanhã será sempre um hoje. E quando falaste nesse caso específico da saúde, o problema do hoje em dia é que nós não morremos porque a medicina está cada vez a evoluir mais e há formas de nós não morrermos. Mas estamos amarrados a uma cama ou estamos a viver de comprimidos e medicação e não temos qualidade de vida. Ou seja, estamos vivos, mas não desfrutamos. E pronto, e eu não acredito pessoas, porque tu falaste no caso que têm excesso de peso, ou eu vou falar disto porque é a situação que eu vivi. Eu não acredito que a pessoa que se olha ao espelho e que não... Eu falo em casos de pessoas que, porque assim, uma coisa é uns quilinhos a mais, a outra coisa é casos extremos que existem. Há uns quilões. E há pessoas que, quer dizer, eu não acredito que elas não se olhem ao espelho e não me vejam, não é? E pronto, lá está. É preciso visão, talvez, não tem. E fazer, já e não coragem tem, para mudar. E coragem. E tu falas disto na questão da saúde, mas podemos falar disto na questão económica ou financeira, que há pessoas que não estão bem, mas fazem como avestruz. E os doentes também tinham aqui uma expressão que era de género, ia quase punham a cabeça debaixo de terra, à espera que a situação se resolvesse de uma forma milagrosa, lá está, que viesse quase o Estado e que resolvesse a situação, e passam anos, há pessoas, eu falo com muita gente, e há pessoas que falo com elas, já falava com elas há 7, 8 anos atrás, e se falar com elas hoje, estão exatamente no mesmo ponto, ou ainda estão pior do que o que estavam. E eu faço a pergunta, fulano, o que é que fizeste para mudar? O que é que fizeste para ter resultados diferentes? Eles dizem, nada. Isto, mas se tu não fizeres, quando é que vais mudar?
E é sempre isto, e é uma bola de neve, cada vez é pior, e as pessoas que não tomarem consciência que têm que mudar, fica complicado, e cada dia é mais difícil as pessoas tomarem a decisão. Porquê? Porque cada dia o queijo do conformismo, o queijo do conforto é maior, e cada vez vai ser mais difícil abrir mão dele. E eu escrevi aqui uma nota de uma frase que gosto bastante. Eu neste momento não sei dar aqui os devidos secretos, mas a frase é esta, que é: escava o teu poço antes de teres sede. Ou seja, nós devemos já, se achamos que daqui a X tempo, vou dar um exemplo a quem agora, há muita gente agora que teve alguns apoios do Estado, ou que ficou sem emprego, por exemplo, ou que até tem um emprego e sente que aquele emprego é precário e que sabe que não vai fazer aquilo a vida toda, começa já a prever e a preparar e a semear aquilo que tu queres fazer daqui a 2, 3 meses, meio ano, 1 ano. Porque daqui a 1 ano tu vais ter sede, vais ter vontade de fazer. E nessa altura é muito difícil termos força, lá está, aqui mais uma metáfora, força para escavar um poço, se tivermos sede. Mas se ainda estivermos hidratados, nós cavamos o poço, e no momento de chegar a sede, nós temos o poço para nós e que nos dá água. E lá está, a mesma coisa que se nós quisermos, vamos supor que nós só nos alimentamos de maçã, e nós queremos ter maçãs para comer. Nós temos que plantar as macieiras antes de termos a fome para comer maçãs. Não podemos esperar o momento de termos fome para prepararmos o terreno, para plantarmos as macieiras e fazermos, porque as coisas levam tempo. Ou então nem as plantar e querer que elas... Aí já é pior. E como estávamos a dizer, Bernardo, a antecipação é a base. É importante nós termos esta consciência que devemos sempre participar. E no início da história, os ratos sempre que iam ao posto onde estava o queijo, iam e tiravam os sapatos para estarem confortáveis, mas punham os sapatos, digamos assim, ao pescoço, enquanto os doentes lá estavam lá esticadinhos. E nunca... Porquê? Os ratos estavam a antecipar a consciência dele, aquele instinto animal é que existe comida agora aqui, mas de momento para o outro pode acabar. Mas o instinto do ser humano, lá está, nós quase nem é instinto, mas a nossa forma de estar nós acomodamos-nos de tal forma que nunca queremos antecipar a mudança. E a coisa mais certa no mundo é a mudança. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E a base é nós temos esta percepção de que a mudança vai acontecer, e nós anteciparmos a mudança, o que é que nos permite? Permite-nos estarmos preparados para a mudança. E nunca sabemos exatamente como é que vai ser a mudança. Não é? E tem muito a ver com esta resiliência e antifragilidade que nós devemos ter. Por exemplo, um bom negócio que seja antifrágil, o que é um negócio que seja antifrágil? Uma pessoa que seja antifrágil são pessoas que até aprendem perante os desafios. Sim. E que se tornam melhores nos desafios, que é o oposto de fragilidade. Uma pessoa frágil, ou uma coisa frágil, é, por exemplo, o vidro. Se eu der aqui uma cacetada, o vidro parte, tem fragilidade. Um corpo que seja antifrágil é algo que, ao invés até de nem partir, ainda se torna melhor, ainda se torna mais forte, ainda se torna... Ou seja, o antifrágil é uma coisa que... É o upgrade da resiliência. É o upgrade da resiliência, é algo que se torna melhor com os desafios, com os obstáculos, com o impacto, com os traumas. Isso, sim. E isto aqui que aconteceu nos doentes foi... E eles não anteciparam, não se tornaram também antifrágeis, ou seja, deixaram-se. E quando o queijo deixou de lá estar, abanaram por completo. E a frase que eu tenho aqui a seguir tem muito a ver com o que nós fomos falando, que é: vai cheirando o queijo com frequência, para saberes quando o queijo está a ficar estragado. Mas deixa-me só, tem aqui uma antes, eu acho que tem aqui uma antes, que eu acho que é importante, que é quando, portanto, pelo meio há um dos doentes que decide tomar ação, né, e seguir caminho, e o outro doente vai tentando puxando para trás, né, e como nós já falamos aqui, até que ele começou portanto, deixa-me só ver o que eu escrevi aqui, que é para ver se bate certo, a sua vontade, exatamente. Ele começou a tentar convencer o amigo a ir em busca de um novo queijo. O seu amigo logo o fez desistir. Pronto, achavam que alguém ia fazer algo por eles e até que um deles percebeu que às vezes, exatamente, era esta frase que eu queria. Um deles percebeu que às vezes as coisas mudam e nunca mais são as mesmas. E eu acho que
esta frase é muito interessante porque as pessoas muitas vezes não se apercebem que as coisas mudaram. E que as coisas estão a mudar. Sim, e que estão a mudar, estão em constante mudança. Constante mudança. Logo requer constante adaptação. Mas depois das coisas mudarem e as coisas já não são as mesmas, então as coisas que nós fazemos têm que ser diferentes, obrigatoriamente. E acho que esta parte do livro está interessante porque é um bocado o ponto de transição. E lá está, a vida segue em frente. E eles também deviam fazer. Isto é o que o outro doente começa a pensar. Eu devia de seguir e o outro acha que não. Pronto. E aqui no livro tem uma frase que nos faz um bocado para pensar, que pelo menos a mim deixou-me, que depois de ele sair, ele foi em busca do novo queijo, né? Que começou a sentir-se vivo, soube que era capaz de rir de si mesmo, libertou-se, seguiu em frente, pronto, começou, digamos, a acreditar mais nele. E perguntava-se porque é que eu não me mexi e fui procurar o queijo mais cedo. Isto é muito um sentimento que quem ousa libertar-se, arriscar, começar a fazer, começa depois, é normal ter este sentimento de porque é que eu não comecei mais cedo. É o sentimento da realização, não é? Quando Exatamente. nós começamos a fazer, temos esse sentimento da realização, não é? De que é quase... Eu tenho falado disso, é quando nós assumimos a responsabilidade, no início custa, porque assusta mesmo, mas depois tudo é muito mais livre, tudo é muito mais bonito, parece que os dias têm mais cor. É isso, mas existe sempre, volta e meia, aquela... Quando nós não estamos 100% seguros, né? Quando não demos aquela evolução, quando não estamos mesmo, o processo, digamos, não está completo, há sempre o risco de cairmos, voltarmos atrás, porque lá está, tem toda uma influência à nossa volta. E então ele fala aqui que ele teve um momento assim, ficou mais ansioso, teve dúvidas a respeito de se realmente queria entrar no labirinto à procura do novo queijo. E há uma frase que ele escreveu que diz: o que é que tu farias se não tivesses medo? E esta frase eu acho que é muito poderosa. Esta pergunta, não é uma frase, é uma pergunta. Porque muitas vezes, se nós fecharmos os olhos e o que é que tu fazias se não fizesses medo, se não tivesses medo, não é? Às vezes pode ser perigoso, porque se tu não tivesses medo de ter tirado um prédio, né? Sim, mas o medo também funciona muito para isso. Mas nós temos que pensar às vezes a questão do medo. Quando se toca a fazer algo diferente, nós temos que fazer esta análise. Vou preso, vou-me magoar, vou prejudicar a minha família, vou-me prejudicar a mim? Não, se não, e se eu realmente quero aquilo, temos que ousar fazer. E falando aí de uma questão que estavas a falar da resiliência e da resistência à mudança, que muita gente tem, e termos consciência de que realmente o mundo está em constante mudança. Ainda noutra vez até estava a apresentar um negócio a alguém e a pessoa disse-me assim: eu não trabalho com a internet. Eu tenho uma má notícia, e uma boa notícia. Uma má notícia é que hoje em dia toda a gente trabalha com a internet, e se tu não estás a ver é porque tens internet. Ou podes não ter Wi-Fi, mas tens redes móveis, ou pelo menos estás ligado com cabo de rede. Toda a gente trabalha com a internet e praticamente não há empresas que não trabalhem com as redes sociais e com a internet. E quem quer ter algo escalável tem que o trabalhar. A boa notícia é que se ainda não trabalhas, a mudança também depende de ti. Está nesta assumir a responsabilidade. E isto aqui faz-me vir aqui para outra frase que temos no livro, que é: o movimento de uma nova direção ajuda-te a encontrar um novo queijo. Sim. Esta frase aqui é muito poderosa, porque é esta perspectiva de que, ainda outra vez no episódio com o José Ricardo nós falamos disto, à medida que estamos a fazer, nós vamos encontrar... É verdade. E vamos encontrar novas portas, novas chaves para o labirinto que é a nossa vida, mas é à medida que se faz. Sim. À medida que nós fazemos, nós encontramos... Por exemplo, nós começamos a fazer este podcast e começamos com determinado material. E à medida que vamos fazendo, nós vamos começando a ter novas perspectivas, novas realidades, novas formas de atuar, novas formas de montar o cenário, sim, novas formas de controlar o som, naturalmente, novas ideias, como estamos hoje a lançar este tipo de conteúdo. As coisas vão-se fazendo desta forma. E foi isto que aconteceu. O difícil às vezes é o barco sair da praia, ou é o avião arrancar, não é? É quebrar aquela inércia. Porque quando as pessoas começam a fazer isto, e o empreendedorismo é muito isto, é nós termos a capacidade
quebrar as amarras e começar a fazer. Sem dúvida. Porque às vezes o que custa é mesmo a primeira vez. E agora, o que é preciso para que as coisas da primeira vez sejam um bocadinho mais fáceis? É rodearmos de pessoas poderosas. E rodear-nos de pessoas que nos possam ajudar. Nos elevem os padrões. E às vezes rodear-nos de pessoas pode ser rodear-nos de um bom livro. E a nossa missão com este tipo de episódios é essa. E o apelo que te deixo aqui nesta parte aqui é deixar aqui o teu like para nos ajudares e subscreve aqui o canal, porque nós certamente vamos falar aqui nos próximos meses também de mais livros que o Bernardo vai ler e eu também ou vou lê-los ou vou relê-los, para depois também partilhar aqui. E o nosso objetivo é roçar aqui a curiosidade. E se sentes que alguma pessoa que possa ouvir este áudio ou que possa ver este vídeo que de alguma forma seja melhor ou que fique melhor ou que a possa ajudar, partilha, porque vai ser muito bom. Próxima frase, Bernardo, que eu tenho aqui: vencer o medo gera liberdade. Mais do que te focares aqui no livro, como é que consegues aplicar esta frase na tua vida? Ou como é que já aplicaste? Vencer o medo gera Que liberdade. medo é que tu tiveste, assim, o último medo que tu tiveste? E de que forma é que depois de ultrapassar sentiste uma sensação de liberdade? Falar em público para um número interessante de pessoas. Principalmente falar sobre mim. Mas que medo é que tinhas? Especificamente, isso é a frase que tu colocas, é o rótulo, mas qual era o medo, concretamente? O medo? Mas tinhas medo de quê? Falar em público, mas de quê? Que sentimento é que tinhas medo? Da rejeição, talvez. O que é que os outros vão pensar de mim? Eu acho que é Não sei, é o teu medo, a não? vergonha e a timidez. Eu acho que vem sempre um pouco daí. Não sei se Vergonha do que os outros podiam achar? talvez, porque isto é um processo, não é? Claro, sim. E eu ainda estou um pouco a meio desse processo. Estamos todos a meio do processo. Sim, isso é bom sinal. Olha que, eu acho que olho para algumas pessoas às vezes e acho que ainda não começou. Ah, sim, Há de sim. começar. Cada um a seu tempo. Mas entre o início e o fim estamos sempre no meio. Claro que sim. Pronto, é isso. E E depois quando ultrapassaste, o que é que te fez ultrapassar? foi fazer. Eu acho que foi fazer. E o que é que liberdade, que sensação é que te gerou o fazer, não é? Obviamente que durante o processo em si há aquele nervoso miudinho, Sim. não é? Aquela transpiração saudável. É isso, e eu acho que depois é um fator-chave. E eu acho que é durante ou logo após, mas durante, ou esse nervosismo se transforma em adrenalina e acaba por nos trazer satisfação, não é? No final, uma adrenalina boa que nos traz satisfação, faz-nos lá estar. Sentes livres, sentimos-nos capazes de fazer o dobro ou o triplo daquilo e mais vezes, porque superamos algo que antes não ou que achávamos que não era para nós, ou dizíamos que não era para nós. E por isso, exato, para concluir, ou seja, ou é isso, ou sentimos essa adrenalina, ou se não sentimos e se continuamos a não achar, ok, então se calhar não é uma coisa que gostamos. Podemos ter superado um medo na mesma, mas não é uma coisa Mas pelo menos temos essa sensação na Exatamente. realidade ou a certeza que aquilo não é para nós, ou que Exatamente. neste momento não é para nós. O próximo ponto aqui que temos fala da lei da atração. Há muita gente que fala da lei da atração. Há um Sim. documentário que eu posso recomendar que é O Segredo, que ainda há uns meses atrás fizeram um filme sobre isto. O que é a lei da atração? A lei da atração diz-nos que se nós realmente acreditarmos e desejarmos alguma coisa e tivermos esta capacidade de visualizá-la, que tendencialmente o mundo começa tudo no nosso cérebro, que é o nosso filtro daquilo aquilo que é o mundo, nos vai abrir portas, nos vai dar respostas para que possamos atingir aquilo que nós pensamos. Sim, mas não é só. Não basta só pensar, Não é fechar os olhos é preciso fazer, mas que ajuda muito a lei da atração. Eu acho que é portanto, o ponto. Há uma expressão que tu usas que é o. O sweet spot. Não. Há de aparecer. O pulo de qualquer coisa. O pulo do gato. O pulo do gato, exatamente. O pulo do gato é que nós começamos
a partir do momento em que começamos a visualizar mais, depois no dia a dia as coisas, começamos a ver mais determinadas coisas e menos outras, porque queremos mais uma coisa. Parece que, mas um exemplo fácil, por exemplo, um carro, que alguém que tem um objetivo de comprar um carro ou tem um carro de sonho, é normal que, se começar a fazer esse trabalho, começa a ver mais vezes esse carro na rua depois durante o dia. Sim, isso é o Ferrari amarelo ou Sim, o Porsche, porque não sei o que. está mais focado naquilo. Ou seja, o mundo dá-nos respostas depois para as nossas, para os caminhos que nós queremos seguir, dá-nos as soluções, mas é preciso também a ação. E isto aconteceu também no labirinto com os doentes, foi que à medida que eles também acreditaram que era possível encontrar um queijo, começaram a trabalhar também inconscientemente na lei da atração, o próprio cérebro deles lhes permitiu encontrar novas portas e novos caminhos no labirinto. Um deles, o outro o outro ficou... O outro funcionou também para ele, a lei da atração. Ele dizia que não era para ele, que não dava, e não dava. Ele ficou lá, não é? Tiveste aí uma grande saída, que é a lei da atração funciona sempre. A lei da atração funciona quer sempre. Para quem acredita, quer para quem não acredita, não é? Exatamente. Porque quem não acredita, acredita que não acredita. Acho que é um pouco assim. O próximo passo, que é fundamental, é o queimar a ponte. O que é isto, o queimar a ponte? E eles têm isto retratado no livro com esta frase, que é: quanto mais rápido te esqueceres do velho queijo, ou dos velhos queijos, ou dos velhos hábitos, mais rápido encontrarás o novo. Isto é importante nós queimarmos a ponte. O que é isto de queimar a ponte? É nós, realmente, se queremos uma coisa nova, temos que cortar com as coisas que não nos trazem os resultados que nós queríamos. Se eu quero, por exemplo, começar a ter mais saúde, e a mais saúde passa por comer melhor, eu tenho que rapidamente acabar de comer se calhar determinado tipo de fast food, por exemplo. E o queimar a ponte ajuda-nos a olhar para trás e a ver que o caminho é em frente. E às vezes é bom queimar entre aspas, com a zona de conforto, que nos ajuda a alavancar muito mais, ajuda-nos a ir atrás daquilo que realmente queremos. E prosseguindo, vem aqui uma frase que é maravilhosa, que diz muito daquilo que é a minha forma de estar na vida. É mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem o queijo. É mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem o queijo. E a determinada altura na minha vida percebi que eu não tenho o queijo, porque eu queria realmente ter liberdade, queria ter mais dinheiro, queria ter mais qualidade de vida, queria ser mais feliz, ter e ser mais, mas apercebi-me que não tinha nada disso. Mas que o caminho para o ter era um grande labirinto, era uma grande confusão. E realmente foi mais seguro ir por um caminho que era inseguro, que era incerto, do que permanecer no ponto onde eu estava, porque o ponto onde eu estava não me trazia nada. E fazer esta progressão de ir do ponto zero, que nem é um ponto A ao ponto zero, onde nós não temos nada, não temos aquilo que desejamos, para ir para o ponto 1, que é o ponto daquilo que nós desejamos, é um caminho às vezes estranho, confuso. Mas é natural que ele aconteça, ou pelo menos que ele se proporcione, ou que nós... ou seja, a surpresa é se isso não acontecer. É muito isso. É isso que, quando começamos a tomar a ação e a fazer acontecer, começamos a perceber isso aí. E essa frase fala muito sobre isso. Como é que tem sido essa tua jornada de deixares às vezes para trás os velhos hábitos e ires atrás? O quão confuso está a ser o labirinto, no labirinto? Tem sido interessante, porque lá está, é um processo, não é nada do dia para a noite, nem da noite para o dia, mas no fundo é tudo aquilo que nós falamos aqui. Quando realmente fazemos, a sensação cá dentro é muito melhor, mas ao mesmo tempo eu acho que passa muito por nós estarmos com quem nós passamos tempo, com quem nós
escolhemos dar atenção, a quem nós escolhemos dar atenção. E por vezes pode acontecer, se nós não estamos realmente focados, podemos nos desleixar um pouco em relação a fazer esse filtro, digamos. E eu acho que é o maior desafio de todos, é esse aí. Tirando isso, não sei que resposta querias. Era isso, é a tua resposta, e isso faz-me saltar aqui para a próxima parte, que é importante às vezes matar as velhas crenças que nós temos, porque essas velhas crenças não nos levam ao novo queijo. E tem muito a ver com a questão que estávamos a falar anteriormente, é os velhos hábitos não nos levam a novas conquistas. Velhos hábitos não nos levam a novas conquistas, velhas crenças não te levam ao novo queijo. E nós temos que quebrar o padrão. Exatamente. É tão simples quanto é verdade. É tão simples que é quase como até estranho às vezes. É quase como ao ponto zero. Nós acharmos que, quando nós falamos muitas vezes, às vezes o síndrome do mestre, nós achamos que temos já estar preparados para ter tudo. E muitas das vezes nós temos que passar pelo ponto zero. O ponto é que não sabemos nada, mas às vezes é tão óbvio que as pessoas têm que passar pelo ponto que não sabem nada que nem sequer querem passar por ele. Sim, ele diz aqui, tudo depende daquilo em que escolhemos acreditar. E no fundo é isso aí. E aí vem a frase seguinte, que é: quando acreditamos, mudamos de direção. Claro. E é impossível tu teres resultados diferentes se não acreditares que aquilo que fores fazer te permite ter esses resultados diferentes. Porque quando acreditares, tu vais quebrar os padrões, vais quebrar os hábitos que tinhas, vais mudar de direção no sentido da conquista que queres alcançar. Isso é libertador. Isso só acontece com o tempo e com o trabalho. E daí é que é ser muito importante nós cultivarmos a nossa mente com pessoas poderosas, com bons livros. Porque às vezes os resultados... há muito uma expressão que é o trabalhar no invisível, no início. O trabalho invisível, não é trabalho invisível, trabalhar no invisível, porque o resultado não aparece logo. No entanto, o foco tem que estar no processo e não no resultado, e eu não posso dizer que sou o maior exemplo, mas é algo que eu cada vez, de dia para dia, eu percebo, eu me apercebo que cada vez faz mais sentido e cada vez, lá está. É o que nós falamos também, a mudança às vezes não é radical, se for melhor, mas o importante, e o Zé Ricardo também falou disso, é amanhã ser melhor que hoje, um bocadinho. Ele falou, eu lembro que ele deu o exemplo de se queres correr 10 km hoje, não é hoje que vais corrê-los, se não estiveres habituado a correr. Corre 2 primeiro, corre depois 2, amanhã corre 2 quanto muito corre 2,200, né? Ele falou muito assim, 2,400, de dia para dia um bocadinho melhor, e é muito isso aí. E tu falas do exemplo, e acho que a nossa missão aqui é nós sermos hoje o exemplo que queríamos ter tido ontem. Sim. Significa que estamos a evoluir. Exato. Ou o nosso eu da manhã ser o exemplo que eu preciso hoje. Exatamente. E fazer sempre assim. É se olhar para o ontem, para o dia de ontem, e dizer assim: André, tu hoje estás a ser o exemplo que eu precisava ser. E isso aí é transformador, porque todos os dias significa que nós estamos a melhorar e estamos a ser pelo menos o exemplo para nós próprios. E o que é preocupante hoje em dia é que a maior parte das pessoas nem sequer são exemplos para elas próprias. E procuram, às vezes, ou muitas das vezes, ídolos, pessoas a quem idolatrar. Entramos aqui no mundo da idolatria, que é referências. Pode ser bom ou mau. Podem ser boas ou más. E depois estamos dependentes daquilo que é que essas pessoas fazem. E o exemplo, muitas das vezes, não é... Muitas vezes o exemplo, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Eu gosto do Cristiano Ronaldo pelo exemplo que ele é. Não o idolatro enquanto figura pública. Eu gosto do exemplo, do legado que ele deixa, pelos exemplos, lá está, que ele cria. Não porque ele tem isto ou porque ele tem aquilo. Tem muito a ver com os exemplos, pela forma, pela postura. E isto aqui muda e molda-nos muito. E é importantíssimo, é isto, nós também irmos notando cada vez mais cedo as pequenas mudanças que nos vão acontecendo e que nos acontecem à nossa volta. Exatamente. E há pessoas que vivem quase como avestruz, que é sempre não querem ver. O mundo está a mudar, eu não quero ver.
Esteve aí o Covid, eu não quero ver. E às vezes é perceber, o mundo está a mudar, é como o caso que falamos há pouco, toda a gente usa a internet, não estou a utilizar, toda a gente usa as redes sociais, eu não quero ver. Sim. É a mesma coisa que fazer agricultura. Hoje em dia não se faz agricultura de enxada na mão, não é? Pode-se fazer, pode-se, mas é isso que vai gerar escala, é isso que vai gerar liberdade, não é? As mudanças é cada vez... utiliza-se mais maquinaria, utiliza-se mais tecnologia de ponta, usa-se mais já uma agricultura de precisão. É normal, é o progresso. É o progresso. Agora, nós temos que estar atentos às pequenas mudanças, e a frase que os doentes lá escreveram foi: notar cedo as pequenas mudanças ajuda-nos a adaptar-nos às mudanças maiores que ocorrerão. Porque exatamente. Mudanças maiores estão a acontecer. Claro. Todos os dias. E nós temos que ter esta consciência que há que estar de olho aberto. E a mim preocupa-me as pessoas que não querem saber. E estou naquela zona de conforto, lá está. E se repararmos aqui, este livro acaba por ser uma progressão, mas na forma de um ciclo, que é, se nós não estivermos atentos às pequenas mudanças, tendencialmente vamos estar confortáveis com os novos queijos que vamos encontrar. E o novo queijo pode ser um queijo espetacular. Ele aqui fala de um camembert, de um queijo, ou queijo ele até fala queijo que eles não conheciam, queijo que eles não conheciam, mas esse queijo rapidamente também se transforma no tal queijinho do início. Exatamente. Se nós não tivermos consciência. Exatamente. E estamos aqui muito a chegar ao final do livro. A última das frases é que a mudança está sempre a acontecer e está sempre a acontecer na nossa vida, e a postura, não há aqui fórmulas mágicas. A postura certa é uma postura de alguém que é curioso, que ousa fazer, que ousa também estar atento e que também se rodeia das pessoas certas para o puxarem para cima, porque vão sempre existir pessoas que, por medo, por desconhecimento, que nos puxam para trás. E este livro é muito... foi dos primeiros livros que li, como disse no início, e é muito interessante. Dá gosto. Eu ainda agora o reli assim na diagonal para fazermos aqui este episódio, e é muito libertador, porque realmente nos faz pensar, e é curioso. Um livro tem impacto se o aplicarmos e se o lermos em períodos diferentes da nossa vida. Sim, normal. Eu li-o agora e provavelmente, se eu ler daqui a uns meses, 1 ano, 2 ou 3, ou pronto, o tempo que for, provavelmente vou ter insights diferentes, porque lá está, porque já se calhar ultrapassei determinadas crenças que tinha, e depois se calhar tenho outras, pronto. Mas isso é o processo, isso faz parte da nossa vida, é a evolução. E o nosso crescimento enquanto pessoas, e lá está, a noção de que se nós não estivermos preparados, então é que nunca vamos lá encontrar o queijo, o queijo que estivemos à procura. E qual é o queijo que estás à procura? É aquele que está ali no frigorífico. Não é nada. Qual é o queijo que estou à procura? Qual é o queijo? São vários. Eu costumo fazer aquelas perguntas, não é, do final, mas vou-te fazer a pergunta diferente, aplicada ao livro. Já respondi. Qual é o queijo que tu estás a deixar agora, ou que queres deixar, e qual é um dos queijos que queres alcançar? Neste momento tem talvez a parte financeira. Começar ou seja, o negócio, a fonte de rendimento, as várias, tudo começa por uma, claro, não é? Acho eu. E tenho noção de que, ou melhor, eu sei que encontrei alguma coisa. É assim, sim, parte muito nós abordamos muito o que é o network marketing no último episódio, portanto não vale a pena estar aqui a desenvolver muito sobre isso. Certo. Portanto, não é perfeito, mas é melhor. Quem quiser que vá ver, não é? Pronto, é isso. É só que não é perfeito, mas é melhor. E pronto, só por isso acho que já vale a pena ir ver, porque se é melhor que tudo o resto, à partida. É um queijo diferente, não é? É um queijo diferente, e temos que abdicar de outros queijos para ir atrás deste. Exatamente. E dentro desse queijo há vários processos, e neste momento eu estou um pouco nesse processo aí de desenvolver. Nesta indústria. Top. E não sei se vais
Não, por mim, eu acho que... E o teu? Qual é o meu queijo? O meu queijo, o que quero deixar, o meu queijo que quero deixar neste momento, um deles que estou atrás, é este aqui. De cada vez mais começar a partilhar e usar os talentos que vou tendo, porque durante muito tempo não o fiz. E castrava-me e inibia-me de o fazer. E hoje em dia estou a abandonar aquela zona de conforto que era um queijo, de não me expor, de estar, lá está, de negar ao mundo aquilo que vim cá negar ao mundo aquilo que vim cá fazer. E hoje em dia já o estou a fazer. Há vários queijos que podemos sempre estar a melhorar, claro. e temos que trabalhar neles. E acho que uma das nossas missões é esta. Quero dar os parabéns por teres ousado fazer, e lá está, novos resultados aparecem quando nós fazemos e quando nós vamos atrás. E certamente vamos ter a oportunidade aqui de gravar também mais episódios, e quem sabe também fazê-los em direto. E pegando só naquela frase que disseste, quem somos nós para negar ao mundo o que viemos cá fazer? Exatamente. E pronto, e aproveito também já agora para te agradecer por todo isto que estamos a desenvolver, a fazer, que tem sido muito interessante, tem sido muito, como é que eu hei de explicar, tenho desfrutado, pelo menos eu tenho desfrutado imenso, tenho aprendido imenso, porque tenho o privilégio de poder quase diariamente não é diariamente, mas ter formações ou aulas ou com pessoas que estão em patamares já que eu um dia quero alcançar, e muitas vezes é difícil. Em determinadas áreas pode ser difícil chegar a essas pessoas. Por exemplo, imaginando que alguém quer ser jogador de futebol, pode ser difícil estar com o Cristiano Ronaldo e perguntar-lhe qual é o segredo, né? Embora ele se calhar já o tenha dito, mas e neste caso específico, eu tenho tido a oportunidade de estar de perto com essas pessoas, e por isso tenho desfrutado imenso, e quero-te agradecer, além disso, todo o processo entre nós, que nós dois temos passado, e tem sido super interessante. E pronto, é gratificante, era esta a palavra, gratificante. Eu agradeço, mas acima de tudo acho que tens que agradecer a ti próprio, porque tu te propões também a fazer isso. Isso acho que é, assumiste a responsabilidade de fazer, porque a maior parte das pessoas às vezes até têm as oportunidades, e as oportunidades passam por elas, mas elas não estão preparadas pelo menos para fazer. E eu digo várias vezes esta frase, que é: na vida mais vale estarmos preparados e a oportunidade não aparecer, exatamente, do que não estarmos preparados e as oportunidades estarem aí. E o curioso é que, se estivermos preparados, as oportunidades aparecem, porque realmente hoje em dia não faltam oportunidades, e é disto que nós também falamos. A oportunidade hoje em dia, com um telemóvel na mão, nós podemos estar a partilhar conhecimento e mensagem, partilhar mensagem para o mundo inteiro. E eu roubei a frase ao Patrick, peço desculpa, mas quando nós andamos à procura de uma oportunidade, há uma oportunidade que anda à nossa procura, e acho que é importante quem está a ver que se foque nisso aí, que aquela coisinha, aquele negócio, ou aquele às vezes aquela conversa, aquele hobby que querem começar, que gostam e têm-se desleixado ou têm deixado para trás, já não acreditam que aquilo é possível porque não têm tempo, ou porque só conseguem ter os fins de semana livres, ou há sempre formas de nós conseguirmos começar aos poucos a desfrutar um pouco mais, e ao mesmo tempo, e neste caso, é trabalhar e desfrutar do processo, que ainda é melhor. É, uma boa meia hora por dia dá para fazer muita coisa no final do ano, não é? Sim, hoje em dia dá para fazer grandes negócios com o tempo que se está na casa de banho. Tal e qual. E assim, meus queridos, um beijo no vosso coração, espero que tenham gostado desta nossa abordagem à leitura, que é fundamental, e aos livros. Certamente que teremos aqui também o Bernardo e outros convidados para falarmos de outros livros. Se queres que nós falemos de algum livro em particular, também apelo a que deixes aqui o teu comentário com o livro, que nós ainda não lermos, vamos ler, e se fizer sentido para o nosso... Ou até virem cá falar aqui com ele, mas o desafio que deixo para já é: deixem aqui o comentário com um livro que gostassem que nós falássemos, e já sabem como é que é. Um beijo no vosso coração, façam o favor de ser felizes, porque esta vida são 2 dias e o carnaval são 3, e vamos em frente, que estamos atrasados. Fiquem bem. Não, opa, mal, ficamos sem câmara geral, mas... E aquela despedida não fazia muito sentido sem esta câmara aqui, portanto fica agora a despedida e vamos em frente.